Você sabia que muitos processos laborais em Angola acontecem não por má fé, mas por simples desconhecimento da nova Lei Geral do Trabalho? Seja você empresário ou trabalhador, este guia vai mudar a forma como você vê a sua relação profissional. A nova Lei Geral do Trabalho veio atualizar várias regras que regulam as relações laborais em Angola. Conhecer essas regras deixou de ser apenas uma obrigação dos juristas ou dos departamentos de recursos humanos, tornou-se um conhecimento essencial para qualquer trabalhador, gestor, empresário ou empreendedor. Este vídeo dividimos por 4 capítulos. Capítulo 1. O papel dos recursos humanos e equilíbrio. Capítulo 2. Trabalhador ou colaborador. A diferença legal. Capítulo 3. Direitos e deveres. O coração da lei. Capítulo 4. Onde encontrar a lei. Neste guia, vamos explicar, de forma simples e prática, os principais aspectos da lei que todos devem conhecer. O objetivo não é substituir a leitura da legislação, mas ajudar a compreender os seus pontos mais importantes, mostrando o que muda na prática, quais são os direitos e deveres de cada parte e como construir relações de trabalho mais equilibradas, profissionais e produtivas. Porque quando trabalhadores e empresas conhecem a lei, todos ganham, reduzem-se os conflitos, aumenta-se a confiança, melhora-se o ambiente de trabalho e cria-se uma base sólida para o crescimento das empresas. Capítulo 1. O papel dos recursos humanos e equilíbrio. Existe uma ideia bastante difundida de que o Departamento de Recursos Humanos existe apenas para defender os interesses da empresa e que, em caso de conflito, estará sempre contra o trabalhador. Essa percepção pode surgir de experiências negativas vividas por algumas pessoas, mas não representa, necessariamente, a realidade de todas as organizações. É importante compreender que os recursos humanos desempenham um papel de equilíbrio. A sua missão não é apenas apoiar a empresa, nem apenas defender os trabalhadores. O seu verdadeiro objetivo deve ser garantir que a relação laboral decorra dentro da lei, promovendo um ambiente de trabalho saudável, produtivo e respeitoso para ambas as partes. Numa empresa que cumpre a Lei Geral do Trabalho, valoriza as pessoas e incentiva o diálogo, o Departamento de Recursos Humanos deixa de ser visto como um simples representante da entidade empregadora. Passa a ser um ponto de ligação entre a direção e os trabalhadores, ajudando a prevenir conflitos, a esclarecer dúvidas e a encontrar soluções equilibradas. Também é importante lembrar que os profissionais de recursos humanos são, eles próprios, trabalhadores da empresa. Têm colegas, constroem relações de amizade, conhecem as dificuldades do dia a dia e, na maioria das vezes, desejam que todos sejam tratados com justiça e respeito. No entanto, como acontece em qualquer área da organização, nem sempre têm autonomia para tomar todas as decisões. Algumas orientações são definidas pelos órgãos de gestão e os profissionais de recursos humanos podem encontrar-se numa posição difícil quando recebem instruções com as quais não concordam plenamente. Da mesma forma, seria injusto concluir que todas as direções das empresas agem contra os trabalhadores. Existem muitas organizações em Angola que procuram cumprir a legislação, investir nas suas equipas e construir relações de confiança. Também existem trabalhadores que cumprem os seus deveres com profissionalismo e contribuem diariamente para o sucesso das empresas. Quando surgem problemas, estes não devem ser atribuídos automaticamente a um departamento ou a um grupo de pessoas. Muitas vezes, resultam de falhas de comunicação, interpretações incorretas da lei, ausência de formação ou decisões específicas que não refletem a cultura da organização como um todo. Por isso, o mais importante não é alimentar a ideia de que existe um lado contra o outro. Empresas e trabalhadores dependem uns dos outros. E os recursos humanos têm um papel fundamental para aproximar essas duas partes, promovendo o diálogo, o cumprimento da Lei Geral do Trabalho e o respeito mútuo. Quando cada interveniente cumpre as suas responsabilidades, todos beneficiam, os trabalhadores trabalham com mais segurança, as empresas tornam-se mais fortes e competitivas, e a sociedade ganha relações laborais mais estáveis e justas. Capítulo 2. Trabalhador ou colaborador. A diferença legal. Já reparou que muitas empresas utilizam a palavra colaborador, enquanto a Lei Geral do Trabalho utiliza o termo trabalhador? Será que existe alguma diferença entre os dois? Na legislação angolana, a diferença está sobretudo na forma como os termos são utilizados e não num conceito jurídico diferente. A palavra trabalhador é a designação oficial adotada pela Lei Geral do Trabalho para identificar a pessoa que presta uma atividade a uma entidade empregadora mediante remuneração. É este o termo que aparece na legislação, nos contratos de trabalho e nos processos laborais. Por outro lado, colaborador é uma expressão muito utilizada pelas empresas, especialmente na comunicação institucional e na área de recursos humanos. O objetivo é transmitir uma ideia de cooperação, espírito de equipa e participação no sucesso da organização. Assim, quando falamos da lei, o termo tecnicamente correto é trabalhador. Já no dia a dia das empresas, é perfeitamente normal ouvir e utilizar a palavra colaborador. No fundo, em muitos contextos, ambas as palavras referem-se à mesma pessoa. A principal diferença é que uma tem valor jurídico e a outra é uma forma de comunicação organizacional. Capítulo 3. Direitos e deveres. O coração da lei.
Ou seja, quando a lei estabelece direitos e deveres, ela refere-se ao trabalhador, não ao colaborador. Exemplos na lei: contrato de trabalho, direitos do trabalhador, deveres do trabalhador, despedimento do trabalhador, férias do trabalhador, remuneração do trabalhador. Do ponto de vista legal, é esta a designação correta. Porque é importante o trabalhador conhecer a Lei Geral do Trabalho? Conhecer a Lei Geral do Trabalho não é uma obrigação exclusiva dos empregadores, dos advogados ou dos departamentos de recursos humanos. É também um direito e uma responsabilidade de todo o trabalhador. Afinal, a lei regula a relação entre quem presta o trabalho e quem o contrata. Quanto maior for o conhecimento de ambas as partes, mais equilibrada e saudável tende a ser essa relação. Em primeiro lugar, conhecer a lei permite ao trabalhador saber exatamente quais são os seus direitos. Muitos conflitos surgem porque as pessoas desconhecem aquilo a que têm direito em matérias como contrato de trabalho, férias, horário de trabalho, remuneração, horas extraordinárias, licenças, segurança no trabalho ou cessação do contrato. Quando conhece a legislação, o trabalhador consegue identificar situações que podem não estar em conformidade com a lei e procurar esclarecimentos pelos canais adequados. Mas conhecer a lei não significa apenas conhecer direitos. Significa também compreender os deveres que acompanham o exercício da atividade profissional. A Lei Geral do Trabalho exige que o trabalhador cumpra o horário estabelecido, desempenhe as suas funções com diligência, respeite as normas internas da empresa, preserve os bens da entidade empregadora e mantenha uma conduta profissional. Exigir o cumprimento dos próprios direitos também implica cumprir as responsabilidades previstas na lei. Outro aspecto importante é que o conhecimento da legislação ajuda a evitar conflitos desnecessários. Muitas discussões entre trabalhadores e empregadores resultam de interpretações erradas, informações incompletas ou boatos. Quando ambas as partes conhecem as regras, torna-se mais fácil dialogar, esclarecer dúvidas e encontrar soluções antes que o problema se transforme num processo disciplinar ou numa ação judicial. Conhecer a lei também fortalece a capacidade de tomar decisões conscientes. Antes de assinar um contrato de trabalho, aceitar uma alteração de funções, apresentar um pedido de demissão ou responder a um processo disciplinar, o trabalhador deve compreender quais podem ser as consequências jurídicas dessas decisões. Agir com informação reduz o risco de cometer erros que poderiam ser evitados. Além disso, um trabalhador bem informado transmite maior profissionalismo. Conhecer as regras demonstra maturidade, responsabilidade e interesse pelo próprio desenvolvimento profissional. As empresas também beneficiam quando os seus trabalhadores compreendem a legislação, porque isso contribui para relações laborais mais transparentes, maior confiança e um ambiente de trabalho mais estável. É importante esclarecer que conhecer a Lei Geral do Trabalho não significa entrar em conflito com a empresa ou procurar motivos para reclamar constantemente. Pelo contrário, o verdadeiro objetivo da lei é criar um equilíbrio entre direitos e deveres, promovendo relações laborais baseadas no respeito, na boa-fé e no diálogo. Por isso, o trabalhador não deve estudar a lei apenas quando surge um problema. O ideal é conhecê-la antes que o conflito aconteça. Assim como um condutor aprende o código da estrada antes de conduzir, também quem trabalha beneficia de conhecer as regras que orientam a sua vida profissional. Em última análise, a Lei Geral do Trabalho é um instrumento de proteção para ambas as partes. Quanto mais informados estiverem trabalhadores e empregadores, menores serão os conflitos, maior será a segurança jurídica e mais forte será a confiança dentro das organizações. Conhecer a lei não é um sinal de desconfiança, é um sinal de cidadania, responsabilidade e profissionalismo. Capítulo 4. Onde encontrar a lei? Existem várias formas de obter a Lei Geral do Trabalho de Angola, tanto em formato impresso como eletrónico. A forma mais tradicional é comprar um exemplar impresso. Pode encontrá-lo em livrarias jurídicas, livrarias comerciais que vendem legislação angolana, editoras especializadas em publicações jurídicas, feiras do livro, algumas papelarias de grande dimensão. Obter a versão eletrónica, PDF. Também é possível consultar ou descarregar a lei em formato digital através de portais oficiais do governo, páginas de instituições públicas ligadas ao setor do trabalho, bases de dados jurídicas angolanas, plataformas de legislação nacional. A vantagem do formato eletrónico é que permite fazer pesquisas rápidas por palavras, facilitando a consulta de artigos específicos. Universidades, faculdades de direito e bibliotecas públicas costumam disponibilizar exemplares da legislação angolana para consulta. Pedir apoio ao Departamento de Recursos Humanos. Muitas empresas mantêm uma cópia atualizada da Lei Geral do Trabalho para consulta dos seus trabalhadores. Caso tenha dúvidas sobre algum direito ou dever, pode solicitar acesso ao documento ou pedir orientação ao Departamento de Recursos Humanos. Um conselho: ter o livro não significa apenas guardá-lo na estante. A melhor forma de tirar proveito da lei é consultá-la sempre que surgir uma dúvida relacionada com o contrato de trabalho, férias, licenças, horário, remuneração, processo disciplinar ou cessação da relação laboral. A legislação é um instrumento de orientação para trabalhadores e empregadores.
Quanto mais ambas as partes conhecerem as suas regras, mais fácil será construir relações de trabalho baseadas no respeito, na transparência e no cumprimento da lei. A nova Lei Geral do Trabalho não existe para favorecer apenas trabalhadores ou apenas empresas. O seu propósito é estabelecer uma relação laboral equilibrada, baseada em direitos, deveres e responsabilidade mútua. Quando ambas as partes conhecem a lei, reduzem-se conflitos, aumenta-se a confiança e cria-se um ambiente de trabalho mais produtivo. Para o trabalhador, conhecer a lei significa proteger os seus direitos e cumprir os seus deveres com consciência. Para o empresário, significa gerir a empresa com segurança jurídica, evitar litígios e fortalecer a reputação do negócio. O maior benefício da legislação laboral não está apenas em resolver conflitos, mas em evitá-los. Empresas e colaboradores que valorizam o diálogo, o cumprimento da lei e o respeito mútuo constroem relações profissionais mais duradouras e contribuem para uma economia mais forte e competitiva. Chegamos ao fim deste vídeo. Agradecemos sinceramente por nos ter acompanhado até aqui. Esperamos que este conteúdo tenha contribuído para esclarecer algumas das principais dúvidas sobre a Lei Geral do Trabalho e para fortalecer o conhecimento de trabalhadores, empresários e profissionais de recursos humanos. Este será apenas o início de uma série de conteúdos dedicados às relações laborais, à gestão de pessoas, ao ambiente empresarial e a outros temas importantes para o desenvolvimento das empresas em Angola. Pedimos apenas a sua compreensão e paciência, pois este tipo de conteúdo exige muita pesquisa, análise da legislação e um processo de edição cuidadoso. Nossa missão é trazer a informação mais precisa e atualizada para que sua empresa cresça com segurança. Se este conteúdo foi útil para a gestão da sua empresa, considere partilhá-lo com quem também precisa desta segurança jurídica. Quanto mais pessoas conhecerem os seus direitos e deveres, mais fortes serão as relações de trabalho e mais sólido será o ambiente empresarial. Muito obrigado pela sua companhia e até ao próximo vídeo. Estamos contigo, estamos juntos, valorize o que é nosso, fortalece o que é possível.